Já estamos? Não está me mostrando aqui. Já apareceu aqui. Tô vendo. Então. Então tá. Boa tarde. Vamos aqui. Boa tarde a todos do Brasil, de Portugal. Vamos dar início aqui a mais um Live Jornal, a nossa quarta edição do Live Jornal aqui no canal Regina Brasil. Seja bem-vindo, você que está participando aqui em Portugal, ou no Brasil, em qualquer lado do mundo, que agora você pode estar acessando o nosso canal e está aí vendo os nossos outros live jornais com outros temas muito interessantes para você. E falando para você rapidamente aqui do nosso objetivo desse canal, do Live Jornal. O Live Jornal, ele quer integrar, conectar, né, jornalistas falantes da língua portuguesa por todo o mundo, né, e trazendo aqui especialistas sobre o assunto, para que a gente possa dar para você uma margem maior de conhecimento e aprofundando uma pauta só em conhecimento maior, né, aprofundando uma pauta, né, tendo aí especialistas e jornalistas espalhados pelo mundo inteiro, falantes da língua portuguesa. E falando um pouco do que acontece aqui em Portugal, nós estamos numa quarta fase do nosso confinamento, né? Amanhã, domingo, 3 de maio, vai ser substituído pelo estado de calamidade, né? Que estará em vigor por 15 dias. Os 2 meses que se seguem, mês de maio e junho, eles serão retomadas diversas atividades de forma fraseada, né? Mas aqui vai ser obrigatório, né, o uso de máscaras em espaços públicos e comerciais. E estamos aqui hoje com os jornalistas Celso Freire, do Brasil, né, o nosso radialista e jornalista Celso Freire, do Brasil, Rádio Liberal, a Daniela Walendorf, jornalista e colunista da CBN, especialista em marketing digital e comportamento nas redes sociais. E nossos convidados hoje, nós vamos estar com a Paula Laranjo, que é engenheira agrônoma em Portugal, no Algarve, e vai estar partilhando com a gente também sobre o teletrabalho, como é que está sendo essa receptividade do teletrabalho aí no Algarve. E isso acontece, eu estou com meu filho por aqui passando, é assim mesmo, isso acontece. Bem, e a gente está esperando aqui ainda o colombiano, o Germán Giovanni, que também é engenheiro alimentar, e vai estar falando para a gente também da sua experiência a respeito do teletrabalho. Mas também, além do teletrabalho, a gente vai estar aqui conversando também com a jornalista Daniela, que é especialista em marketing digital, e vai estar falando para a gente também sobre os negócios online, não é? Que agora, em tempo de pandemia, cresceu muito. É tudo que estava antes, um pouco, né? Já estava, o teletrabalho já existia, né? Os negócios online também já existiam, mas com a pandemia, talvez tenha pego muita gente de surpresa, no sentido assim, os empresários, não é? Tanto do setor privado como do público, para ir se adaptar a uma nova realidade. E aqueles que não estavam acompanhando essa realidade digital tiveram que agora se adaptar a essa nova realidade. Então, a primeira pergunta aqui vai ser nesse sentido, não é? E eu vou aqui já colocar os nossos convidados na tela. Está dando sejam todos bem-vindos, mas, ao mesmo tempo, já colocando aqui a pergunta, que é: as empresas privadas e públicas
foram pegas de surpresa. Como é que está sendo a adaptação, tanto do ponto de vista aí dos trabalhadores, como das empresas em todo o mundo? Né? Nós sabemos que está havendo aí um grande impacto, não é? Aqueles que já estavam e aqueles que não estavam adaptados a essa realidade e que com a pandemia tiveram que se adaptar muito, muito rapidamente. Então, dando aí umas boas-vindas para Paula Laranjo. Bem-vinda, Paula. A Paula Laranjo, portuguesa, né, da região do Algarve. Ela que é engenheira agrônoma e também está em teletrabalho, vai estar partilhando com a gente essa realidade. Bem-vindo, Celso Freire. Olá, boa tarde a todos, boa noite. Né? Boa noite e boa tarde. Aqui já são 18 horas e 21 minutos. Aqui são 2 horas e 21. É um assunto muito interessante, muito importante, né? Como você falou. Muitas empresas não estão preparadas, não estavam preparadas. Eu acredito que esse é um trabalho do futuro, que veio aí exatamente para ficar. Muitas pessoas profissionais também acredito que não estavam preparados para enfrentar esse mercado de trabalho, home office, né, como se diz aqui, né, no Brasil. E é um debate, né? Daqui para frente a gente vai debater sobre isso, falar a respeito exatamente dessa questão do trabalho em casa, do teletrabalho, né? E acredito realmente que o brasileiro foi pego de surpresa. Muitas empresas não estavam preparadas, muitas empresas também não sabem os direitos dos trabalhadores, tanto delas, das empresas, quanto dos trabalhadores. Ainda há uma confusão geral. Não é só jogar o trabalhador para ficar em casa, para cumprir horário de trabalho, né? Tem todo um cronograma, tem todos os direitos, tem trabalhador que não tem condições de acessar a internet, tem trabalhador que não tem computador em casa. Né? Então, a gente vai discutir tudo isso, né, Regina? Vai ser a partir de agora. Vamos contar aí com a presença da Daniela Wallendorf, também, especialista na área, né? A Paula Laranjo. Então, estamos aí para contribuir, Regina. Ok. E falando aqui com a Daniela voltou, tinha saído um pouquinho, não é? Caiu a conexão, voltei. Foi pegar um ar, a conexão e já voltou. Foi. Então, pegou no ar a conexão. Agora, Celso Freire falando, e a Daniela vai falar aqui uma introdução sobre o tema, da pergunta que eu fiz, e logo em seguida a Paula também pode falar alguma coisa. Você pode repetir, Regina, que caiu Isso, aqui para mim? posso sim. Em relação às empresas, Daniela, as empresas privadas e públicas, elas, do seu conhecimento na área do marketing digital, como é que foi isso? Foi pego de surpresa? Muitas empresas não estão preparadas para essa nova realidade? Ou muitas empresas que a gente bem sabe já estão se preparando, se digitalizando, se informatizando, não é? Como é que foi isso? Está pegando as empresas, estão lhe procurando muito, está havendo muita procura, né? Aí no Brasil, as empresas estão procurando para saber o que fazer. Pois Regina, eu até comentei isso no início acho que a semana passada eu comentei nas minhas redes que o Brasil ele é um dos países que mais consome internet e redes sociais, mas por incrível que pareça, a gente consome em relação a números e dados, tem uma pesquisa do Google em relação a isso, inclusive, quem quiser acessar, onde as pessoas não consomem a tecnologia, a internet muito para trabalho, para estudo, mas consumiu mais para informação, para entretenimento, para comunicação. E aí a gente chega no período da pandemia, onde a gente está no isolamento, e a gente percebe como acaba sendo... Todo mundo foi impactado por isso. Você vê grandes instituições que têm ainda dificuldade, independente do porte, né, que não tinham essa estrutura. São pouquíssimas empresas mesmo que estavam preparadas para esse tipo de cenário, falando tanto do suporte para funcionário, como essa questão de pensar numa videoconferência, num aplicativo, numa estrutura para isso, até a parte mesmo de venda de serviço, produto, como, por exemplo, um e-commerce, um atendimento online.
Então, o brasileiro está fazendo mesmo a parte do aprender a trocar tocar o pneu, né, com o carro andando. A gente está fazendo isso aqui. E assim, as pessoas estão começando a correr atrás, né, se virando nos 30. Algumas empresas já estão adaptando. Teve um crescimento imenso de e-commerce no Brasil. Em março saiu uma pesquisa falando que teve um aumento em 27%, né, de lojas aí de e-commerce no país, mas a pesquisa da Compre e Confie, inclusive, se quiserem também acessar. Mas é como a gente está falando, as pessoas, existem aquelas pessoas que estão atrás, estão procurando, mas ainda existe muita gente que está fazendo as coisas na marra, mas ainda não procuraram se profissionalizar e investir de verdade nisso, né? Que é isso que também vai trazer o diferencial. Mas eu acho que essa crise ela veio justamente para forçar aí um cenário que ia acontecer cedo ou tarde, que é essa questão da digitalização, dos profissionais entenderem como é que funciona melhor essa ferramenta, tanto o mercado quanto as pessoas, né? E as pessoas entenderam aqui que dá para estudar, né? A gente está com EAD, pelo menos aqui no Brasil, a internet já tem uns 30 anos no mundo, mas aqui no Brasil, com muita força, já tem uns 10 anos. EAD existe aí há muito tempo, mas eu até brinco que parece que surgiu ontem, com a crise, que as pessoas descobriram que existe curso online. Então, a gente está passando por um cenário onde as pessoas estão tendo que amadurecer digitalmente aqui, Regina. E vamos ver, eu acho que pelo menos nesse sentido aí as pessoas vão começar a evoluir digitalmente. Esse é o cenário que eu vejo aqui atualmente no Brasil. E a gente vai acompanhando aí, tentando dar o suporte, estudando ao máximo para compartilhar conhecimento com todo mundo. Isso, é verdade, né? Se adaptando, está todo mundo tentando se adaptar, correndo atrás do prejuízo, como a gente diz no Brasil. E eu queria, assim, saber da Paula, que ela é engenheira agrônoma, que ela é funcionária pública no Algarve, em Portugal, como é que foi essa adaptação? Vocês foram também pegos de surpresa como funcionários, como empresa pública? Como é que foi isso? Exato, eu trabalho no Ministério da Agricultura, portanto, na Direção Regional da Agricultura aqui em Faro. Portanto, sou funcionária pública há 21 anos e, portanto, tenho trabalho técnico de gabinete e tenho também trabalho de campo. Esta situação que aconteceu, esta pandemia, fez com que alguns funcionários da nossa Direção Regional fossem postos em teletrabalho, portanto, estamos em casa a continuar a fazer algum trabalho possível. Temos o computador que faz a nossa ligação com a nossa entidade, através de mail falamos com as nossas chefias, depois também fazemos um relatório semanal, à sexta-feira enviamos os resultados do trabalho desta semana para a nossa chefe. Também já fiz algumas formações online com os colegas, com as plataformas que existem para podermos comunicar uns com os outros, mas o que é certo é que realmente isto foi uma situação que apanhou toda a gente de surpresa. A maior parte das empresas, tanto a nível público como privado, não estavam preparadas para isto, e é como a colega anterior esteve a falar, isto agora tem que ser uma aprendizagem de todos para realmente termos a capacidade de nos adaptarmos a estas novas formas de trabalhar, o teletrabalho, as plataformas digitais, para realmente evoluirmos. Se calhar isto é uma dica que para muitos tipos de trabalho vai ser o futuro. Para outros, no caso, por exemplo, da restauração, que as pessoas foram para casa em layoff, muitos funcionários, são casos mais complicados porque realmente as pessoas não estão a trabalhar, estão a receber apenas uma parte do ordenado e não têm outras fontes de rendimento, portanto tem sido um bocado complicado nesse sentido. Isso, pois bem verdade, né? Porque aí tem uma grande diferença de layoff e teletrabalho, não é? Não é, Paula? Então, tem pessoas que estão trabalhando pelo layoff aqui em Portugal e que
então a renda é muito menor, né, o salário que realmente ganhava antes. Então, está havendo ainda uma adaptação muito grande das empresas, realmente. A gente percebe a corrida para se adaptar tanto os direitos do trabalhador quanto o direito da empresa também, né? Se adaptando junto a essa realidade. Mas, assim, eu queria perguntar assim, para todos, para falar um pouquinho também, sobre a questão dos negócios online. Eu estava tentando aqui uma conexão com uma pessoa que está trabalhando vendendo produtos físicos, né? Produtos físicos na internet, né? Em meio à pandemia, perdendo trabalho e todo mundo migrando para a internet para conseguir trabalho. Né? Mas hoje, a gente está bem sabendo que as vendas online cresceram vertiginosamente, né? Cresceram muito, né? A segurança nas vendas, eu acho que é um ponto muito importante, que muitas pessoas, eu acho que pensam duas vezes em comprar online por causa da segurança, né? Tanto da segurança dos seus dados pessoais, como também da qualidade do produto que está recebendo. Eu já passei por isso também, né? Está recebendo um produto aquém daquilo que eu pensava estar comprando. Não sei se todos aí já passaram por isso. Eu já passei por isso aqui também. Aqui mesmo em Portugal. Aqui em Portugal, né, Paula? Nós sabemos que as vendas online aqui, os chineses são campeões, né? Nas vendas online. Não sei se a Paula também já passou por essa experiência de comprar alguma coisa online. Mas os chineses aqui têm grandes lojas online aqui, com produtos diversos, mas que muitas vezes deixam aí os produtos a desejar, né, quando a gente compra. E eu queria estar sabendo justamente isso, Celso, a Paula, a própria Dani pode ficar à vontade em responder. Uma pessoa que está procurando trabalho, que hoje, né, aqui em Portugal, a gente está passando por uma realidade que a gente, esses 2 meses que se seguem, nós vamos passar por um retorno gradual, né, da economia, né, e da área comercial. Nós vamos estar passando por um retorno gradual. Estamos amanhã, a partir de amanhã, entrando em estado de calamidade, que fica bem diferente em relação ao estado de emergência que antes estávamos. Então, pensando nisso, mas as compras ainda continuam, com certeza, muito grandes na esfera online. Queria que vocês comentassem a experiência, como é que é o cuidado, a própria Daniela pudesse falar para a gente, o cuidado que a gente tem que ter com as compras online, dos nossos dados a serem salvaguardados, né? Como é que a gente pode estar acessando com a segurança que nós, compradores, podemos ter em relação às compras diversas online e as sugestões que são enormes, não é? Preços muito bons, e, na verdade, às vezes, no final, a gente se decepciona. Daniela. Eu, inclusive, dei uma entrevista para a TV SBT sobre isso aqui, falando, dando essas dicas, né? Isso que você tocou é uma coisa muito... É um dos principais fatores, na verdade, que às vezes impedem as pessoas de comprarem e às vezes até de investir, né? Por conta dessa preocupação que é realmente correta, inclusive, a pessoa tem que realmente ter essa preocupação com a segurança. Mas existem algumas medidas simples que as pessoas podem tomar e evitar qualquer tipo de problema. Aumentou, inclusive, o número de golpes também, mas são medidas que talvez as pessoas, se elas tiverem um pouco mais de cuidado, elas podem, com certeza, fazer aí compras e transações online com segurança. Por exemplo, você acessar sites que sejam confiáveis, de lojas confiáveis, e como é que você confere isso? Se lá na barra de pesquisa tem o HTTPS, se tem aquele cadeado de segurança, pesquisar a reputação online, vai ali naqueles sites, né, que você vê lá se tem
se realmente está ali confiável, se tem muita queixa contra aquela empresa, procurar ali se já tem referência sobre aquele vendedor. Então, esse tipo de pesquisa básica, ela ajuda muito a evitar. Outra coisa que também é importantíssima, as pessoas recebem muito, eu não sei, em Portugal, aqui no Brasil é muito forte o uso do WhatsApp, né? Eu sei que em outros países nem tanto. Mas as pessoas acabam recebendo links, compre uma promoção irresistível, e a pessoa vai e entra e compra. E a pessoa, às vezes é um link que é para a pessoa que ela recebeu de um lugar que ela nem se cadastrou para receber aquele link, de uma pessoa que ela não conhece, e aí eles mandam essas ofertas tentadoras, né, com esses gatilhos, a pessoa vai ali em busca de algo que seja, enfim, uma tentação para ela, que é algo que ela acha que ela precisa no momento, ela vai lá e compra. Então, assim, muito cuidado, se você nunca viu aquela pessoa, se você recebeu um link de um número que você nunca viu na vida, não acesse, tenha cuidado, porque também existem criminosos que estão usando esse tipo de caminho para hackear o seu número. E aí, o que eles fazem com isso? Eles mandam mensagem para outras pessoas passando por você, acabam pedindo dinheiro, né? Isso estava muito comum, é muito comum aqui as pessoas clonarem o seu número também. Então, assim, são medidas às vezes simples. Outra coisa, colocar um antivírus no teu celular, um antivírus no teu notebook, também é importante. Não sair fazendo compra, como eu falei, em qualquer site. E eu acho que, na verdade, assim, o maior problema é porque as pessoas elas não têm esses mínimos de cuidado. Né? A tecnologia, existem riscos, assim como você ir num banco ou na rua comprar é perigoso. E você precisa ter todo o cuidado do mundo, né? Você não vai ficar se expondo, dizendo, eu estou com dinheiro, vou comprar. Você não acessa e não entra em qualquer lugar, você não fala com qualquer pessoa. É a mesma coisa que no digital. Você tem que ter esse tipo de cuidado. E assim, se você tiver... Eu só tive uma experiência que, na verdade, foi com um banco, o meu banco, né? Alguém fez alguma compra online no meu nome. Eu entrei em contato com o banco, imediatamente eles bloquearam meu cartão, tiraram a conta, suspenderam, me mandaram um cartão novo e pronto. Eu nunca mais tive nenhum problema, né? Eu não fiquei nem preocupada, assim, mandei logo porque eu não fiz a compra mesmo, só mostrei para eles a transação. Mas eu sempre, como eu digo, são mínimos cuidados que, se as pessoas seguirem, elas conseguem fazer transações de forma segura. Senha também, gente, as senhas, às vezes as pessoas colocam as senhas 1, 2, 3, 4, 5. A gente pensa que não, mas é muito comum as pessoas colocarem senhas super acessíveis, assim, que qualquer pessoa pode acessar, usar as mesmas senhas para todas as contas que elas têm. Outra medida, eu trabalhei numa empresa de tecnologia aqui no Brasil, que era a Telefônica Vivo, e eles obrigavam a gente mudar as senhas de 3 em 3 meses. E esse é o ideal, realmente, né? Seria o ideal para todos os usuários, você trocar para evitar, porque os hacks, assim, quem trabalha aí de forma maliciosa na internet, eles ficam tentando até descobrir ali uma forma de... Então, quanto mais segurança, dificuldade a gente colocar, usar a senha de 2 etapas, né? Você acessa e ele manda um código para o teu celular também. Então, essas medidas, como eu estou falando, se a gente for pensar, não é nada de outro mundo. Mas, às vezes, as pessoas não têm o mínimo de proteção, o mínimo de cuidado. Olha o coronavírus, né? Se as pessoas ficassem em casa, não pegavam vírus. E muita gente está fazendo o quê? O contrário. Está saindo. Então, é a mesma coisa que no digital. As pessoas se expõem. As pessoas não têm o mínimo de cuidado. Então, acho que essas orientações aí, elas podem ajudar muito quem está aí com medo, com dúvida. E assim, tem dúvida? Vai lá, pesquisa a reputação dessa empresa, dá uma pesquisada, pergunta para os teus amigos, para a tua família, tira essa dúvida, não custa nada, né, pessoal?
Eu acho que são informações básicas. Em relação a isso, tem uma perguntinha aqui, Daniela, você podia responder, já que está dentro do assunto. César Silva, mas nem sempre essa pesquisa desses sites para saber se são confiáveis ou não. Muitas vezes não correspondem à realidade. Mas quando eu falo pesquisa, por exemplo, num Reclame Aqui, você não vai só no site oficial, você vai em outras fontes também para se informar, para ter mais informação possível. É igual notícia. Eu não me contento só com um site de notícia, eu leio uns 5, 6 sites até ter certeza que é para poder tirar ali a média, tirar a minha opinião e ter certeza que aquela informação é verdade, entendeu? É a mesma coisa quando você for comprar. Você não vai comprar me deu vontade de... Não, você faz uma pesquisa antes, você vai atrás. Pergunta também para alguém aí na tua rede se já comprou. Eu sempre faço, tipo, você já comprou? Deu certo? Faz esse tipo de pesquisa antes, né? Não é porque você entrou lá no site da empresa e está dizendo, olha, eu sou perfeito, compra de mim. A gente tem que ter esse cuidado também, tem que ter essa preocupação aí. Você já diminui muito mais os riscos para você na hora de fazer qualquer transação online. Isso. Então, a gente vai fazer assim agora. A gente vai estar aqui. Acho que a Regina caiu, né? Tá voltando. Não estou aqui. Eu estou aqui. Não, assim, agora a gente vai estar aqui falando rapidinho sobre as pessoas que estão aqui no nosso live jornal, não é? César Silva, Marcos Sena, Elias Nascimento lá, muito povo de Belém por aqui, né? Alex Cabral, Elias e outros aqui mais. Então, bem-vindos, gente. Vamos aí fazer perguntas. A gente vai passar agora para o segundo bloco e a gente vai estar passando agora a nossa mediação para o Celso Freire. E as pessoas vão perguntando sobre esse assunto, né? A gente está falando sobre teletrabalho, tanto aqui no Brasil, como em Portugal, ou no mundo, porque isso está acontecendo no mundo inteiro, né? E a gente passa agora a mediação do Celso Freire, que vai estar fazendo as suas perguntas e as suas informações. Vamos lá, Celso. Vamos lá. Pois é, Regina, tem informações aqui que aqui no Brasil, quase 45 milhões de pessoas já usaram aplicativos para obter renda, né? Essa questão aí da obtenção de renda é importante, como a Dani falou. Também os milhões de pessoas que usam as redes sociais, Facebook, Instagram, ou aplicativo de mensagens, para prestar serviços também, aumentou bastante, né? Tem um exemplo aqui, a Dog Hero, que oferece serviço de hospedagem, caminhada para cachorro. O Get Ninjas, 500 mil profissionais cadastrados para funções que vão de chaveiro a design gráfico. Tem delivery, o iFood, o Rappi, plataforma de comércio eletrônico, Mercado Livre. Então, são exatamente aplicativos aí para obter renda, né? Então, vale pontuar, Regina, Paula e Dani, que a questão do digital, como a Dani falou, não está no Brasil ainda, tem aquela força total, né? As pessoas e também as empresas não conseguiram exatamente prever esse futuro, né? Acredito que essa seja uma opção do futuro, principalmente no jornalismo, a questão dos jornalistas trabalhando em casa, é o jornalismo chamado jornalismo sentado, onde reportagens, entrevistas, tudo feito exatamente de forma digital, de forma pela internet ou por aplicativos, como já é feito agora, né? Empresas estão demitindo, muitas empresas estão demitindo por não ter condições do trabalho, do teletrabalho, do trabalho online, do trabalho dentro de casa, home office. As empresas não têm condições de dar exatamente esse suporte para os empregados que não possuem internet, né? A internet no Brasil é muito ruim. A questão de também condições de trabalho realmente, né? Muita gente não tem um notebook bom para poder fazer um trabalho. A maioria apresenta apenas celulares, né? Aparelhos celulares. E trabalhar com celular é um pouco mais difícil do que trabalhar
com um notebook. Essa questão dos aplicativos de renda também, tem informações aqui que chegou para mim em relação à questão do varejo, né? A questão segundo o Eduardo Terra, que é presidente da Sociedade Brasileira de Varejo, a parceria dos aplicativos e supermercados é um caminho sem volta. O smartphone mudou o hábito de compra e as empresas travam corrida por estarem bem mais posicionadas. Eu queria saber da Paula Laranjo se essa questão é forte, né, aí na Europa, em Portugal, saber se realmente essa questão dos aplicativos, as pessoas utilizam muito os aplicativos, né, principalmente essa questão de obter renda. Como é que ela vê essa situação aí na Europa em relação à questão de aplicativos para obter renda? Paula. Pois no meu caso pessoal, eu não sou muito de usar as questões da internet. Realmente notei agora, desde que estou em teletrabalho, que recorro mais à internet, ao Instagram, até para ver muitas lives que agora estão-se a disparar, mas nessa questão dos aplicativos não sou muito adepta. Mas realmente noto que a internet disparou, as pessoas estão a utilizar muito a internet e está-se a ver muito o vender online, não é? Pessoas que faziam trabalho fora da internet e agora estão a recorrer às plataformas digitais para realmente divulgarem os seus serviços e os seus produtos para obterem algum fundo de maneio nestas alturas, não é? É verdade. Agora, essa questão, eu queria até saber da Dani também, da Daniela Palendorf, sobre como é que ela vê essa questão do futuro aqui no Brasil, né? A gente, como ela falou no início, as empresas e muitos trabalhadores não estavam preparados exatamente para esse período aí de trabalho em casa, de home office. Eu vejo como um trabalho realmente para o futuro. Dani, que tem uma experiência muito larga nessa questão de trabalhar e de dar dicas, falar a respeito das mídias sociais. Gostaria de saber dela exatamente isso, Dani. Como é que você vê essa questão? Você acha que é o futuro realmente no Brasil, principalmente, essa questão do uso do trabalho em casa, do uso dos aplicativos, como inclusive para trabalhar fora e também para obter renda? Como é que você vê isso no futuro? Nossa, eu diria que é o presente já, né? A gente já está vivendo isso. Antes a gente estava se adaptando, já era uma realidade, mas hoje a pandemia forçou isso de uma forma acelerada. É óbvio que a gente também tem alguns gargalos, como, por exemplo, a questão da internet. A gente fala muito sobre, tem que avançar, tem que acessar, mas a gente sabe que tem essa dificuldade, que é muito grande. Eu não sei em Portugal, em outros países, mas aqui, principalmente aqui na Amazônia, aqui no norte do país, a internet ela ainda é muito precária. Você tem uma internet com uma qualidade melhor aqui nas capitais, mas quando você vai para os interiores, por exemplo, Pará do Amazonas, você quase fica incomunicável. Então, eu acredito que esse é o maior desafio, né? Recentemente eu fui para Portel, no Marajó, a 400 quilômetros aqui da capital, de Belém do Pará, e eu fiquei incomunicável lá. Então, assim, para quem é totalmente conectado, como eu, foi assim uma experiência, né? Para mim, de outro mundo, né? Porque eu já estou muito acostumada. E você vê ainda, a gente está falando já que é uma realidade, acabei de falar isso, que já é o presente, mas você ainda vê esse tipo de realidade muito forte aqui na região. Então, a base a gente vai ter que melhorar essa conexão, vai ter que melhorar muito, e os profissionais aí focando, né, eu acredito que a gente vai ter que se adaptar no sentido de estudar mais, de pesquisar mais.
o digital, ele é um universo que ele exige muito as pessoas sentem essa dificuldade, porque todos os dias tem uma novidade. Hoje, por exemplo, nas redes sociais, que é onde eu estudo muito, todo dia agora tem uma nova ferramenta, um novo recurso. Então, assim, até para quem estuda diariamente já sente aquela correria, né? Já tem que estar todo o tempo se atualizando, e às vezes nem dá conta. Você imagina para quem não está acostumado. Mas essa realidade, ele te exige muito estudo, te exige muito... você vai precisar ficar atualizado mesmo. Agora, falando de forma positiva, né? Falando que parece que é algo ruim, mas os recursos, eles vêm para ajudar e facilitar a nossa vida. Quando você entende como é que funciona, você consegue facilitar muito a sua vida. Tá aqui a gente falando com pessoas de países diferentes e conectados, fazendo uma live, fazendo aqui um material bem legal. Você vê aí recursos. Antes, por exemplo, você precisava numa farmácia fazer uma compra, hoje você pode pedir e chegar na tua casa. Então, você precisa ser atendido tem um teletrabalho, uma consulta com um psicólogo, não é estar presente, mas hoje você pode estar tendo uma consulta aí via online também. Então, é uma realidade que eu acho que, na verdade, a gente vai ter que se adaptar mais a entender como é que funciona, como é que a gente pode aproveitar melhor ainda esses recursos. Por conta disso, né? A gente tem o desafio da conexão, das novidades que são, e como é que trabalha para alcançar o nosso público também, aí para quem vai querer divulgar serviço, produto, que também é um desafio aí para quem está começando, entender como é que distribui, como é que usa aqui, faz uma live no YouTube, que a Regina já domina muito bem. Como é que a gente faz aí, usa esses recursos para se comunicar com o nosso público, com a nossa audiência, atrair possíveis clientes, atrair possíveis parcerias. E eu acho que é isso, Celso, assim, acho que até me prolonguei muito, mas já é um presente, é uma realidade, e eu falo para as pessoas não desanimarem, né? Estudar. Agora, todo mundo vai aprender, está todo mundo aprendendo. Verdade. Agora, Regina, a gente vê que vai ser uma falta de humanidade danada, né? As pessoas vão ficar muito frias umas com as outras, né? Nesse relacionamento virtual, né? O que você acha? Assim, eu estava falando aqui a respeito sobre os prós e os contras do teletrabalho, falando a respeito do teletrabalho, não é? Existe muito prós, né? Mas também contras. Eu acho que uma das coisas que tanto no jornalismo como em outra área, até a Paula pode confirmar isso para a gente, mais a interação social, porque os corredores das empresas, os cafezinhos, né? Uhum. Um momento de pausa, um momento ali de trocar uma ideia importante para a empresa, né? Aquelas reuniões ali que geram ideias, eu acho que nisso se perde um pouco, não é? Dessa interação social importante, né? Mas haja vista que aquilo, né? O benefício, é uma coisa difícil, mas que é preciso ser feita, né? Eu imagino assim que era bom ter trazido aqui, não foi possível, uma pessoa, um empresário que está passando por isso, né? Imagino como é que tem que estar passando essa situação de estar adaptando essa relação social mais distanciada com os seus funcionários, né? Mas tem gente que já trabalha muito tempo com isso e está muito bem adaptado. Tem gente que trabalha muito bem e acha que tem gente que não consegue mais trabalhar em empresas, por causa já conseguiu se adaptar e até socialmente se configurar melhor até. Tem gente que já consegue fazer isso. Tem muita gente fazendo isso já, né? Mas agora, com o nosso horário, nosso tempo está bem curtinho, e até a Paula pode estar falando um pouquinho sobre isso, como é que foi para ela essa dificuldade também, porque perder esse contato social
com os colegas de trabalho, nós falamos um pouquinho, logo em seguida da fala da Paula, a Daniela entra mediando, tá bom, Daniela? Combinado. Ok. Portanto, no meu caso pessoal, pois eu trabalho num espaço onde somos muitos colegas, no corredor temos vários gabinetes, mas estamos sempre para o teletrabalho, foi assim um bocado brusca em termos de nos estarmos preparados psicologicamente para isto, não é? No meu caso pessoal, depois adaptei-me aqui em casa, sou casada, tenho 2 filhos, os meus filhos também neste momento também estão em casa, porque um está na universidade e o outro está no 10º ano, portanto continuam a ter aulas em casa também nas plataformas online, já não vão ter aulas físicas até ao final do ano letivo. O meu marido também é trabalhador por conta própria, é empresário, portanto gera o tempo dele entre sair e estar em casa. Portanto, a nível familiar, estamos mais tempo juntos, fazemos as refeições juntos, portanto, há um convívio mais apertado entre todos, portanto, tem que haver esta gestão dentro de casa. Com os colegas, realmente deixamos de ter contacto físico, contactamos através de telefone ou de mensagens e vamos tendo este contacto uns com os outros, não é? É a única forma que neste momento podemos fazer, porque temos que estar confinados em casa e evitar a sair o maior tempo possível só para ir às compras e mais nada. É isso mesmo, não é? Porque tudo mudou a nossa relação social dentro da empresa, trabalho, como nos aproximou muito mais da família. Né? Antes, a gente estava num contexto de que não tínhamos tempo para a família, porque o trabalho nos tirava todo o tempo, a paciência, até aquele tempinho que é importante que a gente tem para o filho, para o marido, aquela conversa em casa. Agora nós estamos invertidos, né? Tem muito mais tempo em casa, né? Tem muito mais tempo em casa e tentando se adaptar a trabalho e família. Não é fácil, não é nada fácil, né? Então, assim, Daniela, agora a gente está a mediação para você, a gente está com o nosso tempo de votação, a gente já passa para você essa mediação. E lembrando que no final a gente vai ter assim, uma coisinha para aliviar os nossos ânimos, né, nesse tempo de pandemia, todas as dificuldades que nós estamos vivendo, porque nós temos aqui uma poetisa, né, que é a Paula, é poetisa, não é? Tem muitos livros aí que depois ela vai mostrar para a gente, e vai estar falando para a gente, no final, um poema para nos trazer aí coisas boas para esse nosso tempo difícil. É com vocês, tá, Daniela? Tá ótimo. Eu quero aproveitar esse gancho do home office, que vocês reforçaram, né? A gente está falando sobre adaptação. E assim, a minha pergunta para vocês, né? A gente, mesmo para quem já trabalhava como eu, adaptada ao home office, eu estou tendo que aprender a me adaptar com a presença do marido, né, que está aqui também fazendo home office direto. Então, a gente está tendo que aprender a lidar com isso. E eu vejo outros profissionais que... Eu, por exemplo, trabalho prestando serviço, eu não fico ligada a uma empresa, então minha rotina ela é muito diferente. Mas eu queria ouvir até pela Paula, que já trabalha ligada a uma instituição, e depois a gente passa para os outros também responderem. Como é que você avalia que está sendo essa sua relação, ou não só a sua, mas você deve ter outros amigos aí em Portugal, como é que está sendo essa relação aí do home office, relação com a empresa? Porque a gente está tendo que se adaptar, mas eu estou ouvindo alguns colegas, algumas pessoas reclamando sobre estar com dificuldade em relação à estrutura, à conexão, a lidar com a chefia, que às vezes não entende, com o dono da empresa. A gente está vendo um outro lado, né? A gente já passou pela fase de tentar se adaptar, a gente está agora em um cenário onde a gente está sentindo uma pressão imensa
tanto na família, tanto em casa, quanto eu vejo que as pessoas estão sentindo também aí dos donos das empresas, né? Como é que está sendo essa realidade aí em Portugal? Eu queria que a Paula, a Regina falasse para a gente também, depois o Celso compartilhar se ele tem ouvido isso aqui para a gente. Portanto, aqui no meu caso, vários tipos de sessões, temos que são professores, formas a dar as aulas através da internet com os alunos, cada um na sua casa. Portanto, a adaptação também não foi assim muito fácil, mesmo a nível de reuniões entre colegas, também cada um na sua casa. Depois também tenho amigos que são empresários e que tiveram que fechar a empresa porque as empresas que eles possuem são empresas que não podiam estar abertas devido ao confinamento, tiveram que pôr alguns trabalhadores em layoff e, portanto, estão a aguardar que abram novamente para poder gradualmente retomar o seu trabalho. Tenho amigos que têm cabeleireiros, também tiveram que fechar e, portanto, neste momento estão sem trabalhar, à espera que também abram os estabelecimentos para poderem voltar ao seu normal. Portanto, realmente, cada situação é um caso, não é? Eu, no meu caso pessoal, sou funcionária pública, vou tentando, através da minha chefia, das nossas comunicações online e por telefone, ir fazendo o nosso trabalho consoante as necessidades e neste momento as diretrizes. Depois tem outra parte que é o trabalho de campo, que neste momento não podemos ir trabalhar para campo, porque eu, como sou técnica de campo, também vou ver os agricultores e neste momento essa parte estamos parados, não estamos a trabalhar em campo. Entendo. Não sei se alguém estava a falar. Tô te ouvindo, tô sim. É uma realidade que você está vivendo, cada um tem uma realidade, né? Cada um consegue observar. Eu queria ouvir você, Regina, também. Como é que você está... Exatamente. Há diferentes realidades. Pode continuar. Está me ouvindo? Oi, Paula, pode falar. Eu, neste caso, vou fazendo o meu trabalho, o meu teletrabalho consoante as diretrizes das minhas chefias. Entendi. Você está conseguindo aí... tem uma outra realidade para você também aí, né? Tem uma outra situação que você está vivendo. Eu acho muito interessante isso, porque a gente tem a nossa realidade e a gente tem aquela percepção das pessoas muito próximas, como você falou. Dos empresários que tiveram que fechar, de pessoas que estão se adaptando. Eu vi aqui depoimentos que eu fiquei muito triste, professores chorando, que estavam tendo que aprender a editar vídeo e subir vídeo e fazer aula. Parte dos professores tem sido muito complicado porque isto, estar a gerir uma turma com 20 ou 25 alunos, não é propriamente fácil depois criar as interações com cada um dos alunos, não é? Tem que haver também um trabalho de casa dos pais para fazerem com que realmente os miúdos também tenham a correspondência e a concentração necessária para haver o trabalho mútuo. É verdade, Paula. Eu acho que assim, a situação mais difícil, também queria ouvir um pouco a Regina falando sobre isso. Como é que tem sido aí para os profissionais? Porque a gente fala muito dessa adaptação da ferramenta. Eu acho que esse lado a gente vai dar um jeito, vai aprendendo, né? Alguns com mais facilidade, outros com dificuldade, mas a gente vai aprender. Mas essa questão do lado humano também, né? Como é que está sendo aí, Regina, você que acompanha, que tem conexão com todo mundo, como é que você está sentindo que os profissionais estão lidando com essa situação aí, de sentir essa pressão, porque você tem que entregar logo, você tem que atender e você não está nem adaptado, porque não é só a gente aprender, né? Tem uma pressão inteira. Tanto de, vamos dizer, os professores que a gente falou aqui, tanto dos professores terem que entregar, porque a escola está cobrando, porque eles não querem perder os alunos, dos pais que estão cobrando. Então, a gente está vendo realidades aí também. Eu queria ouvir um pouco a tua... eu queria saber como é que está aí em Portugal essa situação, né? Como é que tem sido esse dia a dia aí, as notícias para vocês.
Daniela, assim, o que eu percebi desde o início da pandemia foi, assim, essa adaptação, diríamos assim, lenta, não é? Porque ninguém estava preparado para isso, não é? Que é uma interrogação que a gente se faz na área da ciência também, que é uma coisa que eu me pergunto, né? E é uma pergunta para se fazer para os cientistas também. Por que que no âmbito da ciência ninguém avisou o que ia acontecer, né? Não tinha nenhuma preparação, alguma suspeita do que nos ia acontecer. Mas, assim, o que eu percebi aqui era que teve muitos problemas que gerir todos eles não é fácil, aqueles que estão aí no governo, aqueles que estão tanto na área privada como pública, porque eu percebi aqui também, aquelas pessoas até mesmo que já vendiam online, né, que já faziam trabalho online, tiveram, não teve dificuldade, não tá tendo dificuldade só para aquelas que estão entrando, mas aquelas que já estavam, porque o transporte foi afetado, o transporte. Como é que as pessoas que fazem compra online iam receber os produtos se o transporte estava sendo afetado, não é? Estava tendo problema no transporte, trabalhadores que faziam os transportes para os produtos, estavam tendo dificuldade de transitar, até porque aqui na realidade de Portugal, nós estamos aqui em um contexto que nossos vizinhos espanhóis, também produtos que vêm da Espanha para Portugal, né? E assim, e da França e da Europa toda. Então, produtos que se estavam comprando não estavam mais entrando no nosso território, porque nós tivemos um problema agora do estado de emergência, que não estava tendo mais essa comunicação, né? A nossa fronteira, a fronteira entre Portugal e Espanha, por exemplo, foi fechada. Então, essa situação também daqueles que já estavam trabalhando com dificuldade, não só para aqueles que estão chegando, né? A gente viu também a questão do meu filho como aluno, né, de uma escola, e que a gente percebeu que os professores, nem a, a organização, né, o Ministério da Educação e tudo mais, que agora estão mais organizados, a gente percebeu que a gente não estava tendo retorno, que mais de urgência aconteceu o estudo em casa, está sendo transmitido pela emissora pública, né, que é a RTP, né, e a gente foi assim, porque foi difícil essa adaptação com o filho, porque nós passamos de, de pais que acompanhavam seus filhos no estudo para pais que estavam agora diretamente ligados com seus filhos no estudo. A gente passou a ser um agente mais importante, tão importante quanto, porque antes a gente passava ali, via o que os professores mandavam, né? Agora, a gente tinha que executar também as tarefas, né? A gente passou por um outro lado também, executar as tarefas junto com os professores. Os professores agora estão mandando para nós, por e-mail, o planeamento semanal. Então, a gente tem que executar em casa. Por exemplo, o meu filho, no caso, que é de idade como a gente diz no Brasil, pré-escolar, né? Infantário aqui, né? Então, eu tinha que executar as tarefas que os professores e educadores na escola faziam. Então, mudou muita coisa, mudou toda a nossa vida, está mudando a nossa vida. Eu acho que depois dessa pandemia, a gente está revendo aí tudo, né? O ritmo da vida que a gente levava, né? O que a gente, eu acho que tanto no âmbito positivo como negativo, a gente vai ter um aprendizado para os dois lados. Pessoal, tem uma pergunta aqui do Elias Nascimento para a gente, perguntando se na Europa está sendo realizado o auxílio emergencial como aqui no Brasil. Aqui foi liberado um auxílio, né, onde está ajudando as pessoas aí que estão com mais dificuldade, pessoas que são autônomas, profissionais que não tinham vínculo empregatício, como, por exemplo, diaristas, domésticas, né, maquiadores, enfim. Isso também está sendo praticado pelo governo aí em Portugal? Pode falar para a gente, Regina, como é que está sendo abordado isso por aí?
esse auxílio direto, como está sendo no Brasil, não, né? Eu posso estar, até a Paula também pode aí confirmar comigo, mas assim, está havendo os apoios que antes tínhamos, não é? Os apoios que antes tínhamos estão sendo salvaguardados, né? Aqueles que tinham prazos para acabar, né? Foi alargado, mas que os profissionais, como no Brasil, autônomos, recebendo por isso, tipo um auxílio, uma ajuda, não é? Não. Uhum. Não. Eu não sei se Eu não também sei a questão Paula, da... não sei se a Paula tem Tá outra acompanhando. informação a respeito. O que eu sei é que os pais que tenham filhos menores que 11 anos podem estar em teletrabalho em casa e não recebem o ordenado a 100%, recebem, acho que penso que é 65% do ordenado, para poderem acompanhar os filhos em casa. Pois. Para Sim, poder acompanhar os entendi. filhos em casa, mas assim, quer dizer, não não está recebendo salário Auxílio no todo, não é? emergencial, né? Não está recebendo o trabalho no todo. Mas de apoio extra, né? Não. Apoio extra não, Não, né, Paulo? não. Eu acho que o Celso ele pode até falar um pouco, talvez, até porque, já que a gente está falando com o pessoal de Portugal, eu achei excelente essa pergunta do César. O Celso pode até explicar um pouquinho mais como é que está funcionando essa questão do auxílio aqui no Brasil, né, Celso? Porque foi liberado, né? A gente tem uma realidade muito diferente aí de outros países. E aí o Celso, eu queria que o Celso ajudasse aí, né, explicando, talvez para quem não está sabendo como é que está funcionando isso aqui, o que é esse auxílio, por que liberaram. Tu pode comentar para a gente mais sobre isso, Celso? Sim, vamos lá. O auxílio, ele, como o nome diz, né, emergencial, ele é um benefício destinado aí para as pessoas, os trabalhadores informais, primeiramente, né? São microempreendedores individuais, autônomos, pessoas desempregadas, que é justamente para proteger, uma proteção emergencial nesse período aí da Covid-19. E o benefício é de R$ 600, né, que foi liberado feito através do aplicativo da Caixa Econômica, né? Então, as pessoas que recebem esse recurso têm o direito de R$ 600 por 3 meses, para ter 2 pessoas da família. As famílias que têm a mulher como única responsável pela despesa pagam mensalmente R$ 1.200, né, é o dobro. Quem, por exemplo, estiver cadastrado também aqui no Cadastro Único também vai poder receber. Quem tem Bolsa Família vai poder escolher entre o que for maior, né? O recurso da Bolsa Família ou o recurso exatamente do auxílio emergencial. Vamos dizer assim, diversos trabalhadores de vários autônomos de vários segmentos entraram também, né, nessa questão, porque antes estava restrito a poucas pessoas, agora aumentou o número de pessoas. Recentemente, os catadores de resíduos sólidos também receberam essa informação de que podem... Não está vindo catadores de resíduos sólidos, mas eles enquadram em alguma profissão ali que realmente recebem também um auxílio emergencial. Esses catadores eles estão fazendo um trabalho aí exatamente porque estão precisando muito, né? Houve muitas empresas que não estão fazendo essa questão da catação, né? Os trabalhadores não estão trabalhando, né? A questão do lixo também, muita questão do lixo, as pessoas estão com medo muito nessa questão do lixo doméstico, né? Então, há uma campanha dos catadores para tentar, exatamente com máscaras, luvas, e também fazer com que as pessoas em casa resolvam aí dividir ou melhor adaptar, né, a questão do lixo doméstico, né? Então, esse auxílio durante 3 meses, muitas pessoas já receberam, mas aqui também, inclusive, há uma brincadeira, as pessoas brincam muito aqui no Brasil, né? Muitos memes, a questão do auxílio que demora muito, né? Está em análise, então há informação de que até domingo todos os auxílios que foram pedidos
devam ter uma resposta, que estão em análise devam ter resposta até domingo. Então, aí as pessoas vão saber se tem direito ou não. Outro benefício também, esse benefício, aliás, ele é para uma renda familiar de pessoas de até meio salário mínimo, R$ 520, ou uma renda familiar mensal total de R$ 3.135. Então, aí, esse é a questão do auxílio emergencial, justamente para poder abarcar, né, pessoas que não têm condições. Agora, emendando, Dani, em relação à questão que você falou das empresas, muitas empresas não têm condições realmente de fornecer o material para os trabalhadores. Eu conheço, nessa minha questão aqui no Brasil, principalmente no Pará, os próprios trabalhadores têm os seus recursos, têm o seu notebook, tem o seu laptop, tem a sua internet, tem Exato. o seu aparelho celular. Tudo isso faz com que o próprio profissional ele tenha esses aparelhos para sobreviver. Aquelas pessoas, eu vejo que aquelas pessoas que não estão preparadas, elas vão amargar aí exatamente o desemprego. Então, acredito que as pessoas que não conseguiram investir no seu próprio trabalho, elas vão perder o emprego, Dani. Exato. Só fazendo uma correção rapidinho, foi o Elias Nascimento que enviou para a gente a pergunta em relação ao auxílio, tá, Elias? Já fiz a minha correção aqui e eu acho que é isso mesmo, Celso, você bem pontuou. Existe uma realidade de pessoas que não nem tem como trabalhar, fazer esse tipo de home office. Existe aquele grupo de pessoas que não tinha essa estrutura, como ter o mínimo como um celular, com uma câmera para fazer, quanto mais um notebook, um computador. Existem aquelas pessoas que estão com esse equipamento de forma precária, né? E aí tem toda essa situação que a gente está vivendo. Eu estava até pesquisando aqui, mas eu não posso dar certeza antes da gente começar, mas parece que existem algumas leis que respaldam os profissionais, aí já fica a sugestão para a Regina, em um outro momento, saber como é que funciona isso para o home office, fica a pauta também para o Celso aí, para a rádio, trazer aí algum advogado, algum especialista na área, para falar, porque eu estava olhando rapidamente, parece que existe sim alguma lei que respalde e dê esse suporte para o profissional ter o mínimo de estrutura pela empresa, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo. Então, acho que essa é uma sugestão, fica até uma dica para a gente. E aí, para a gente continuar aqui, o César, dessa vez, né, ele já tinha falado, acho que a gente já tocou no assunto, falando aqui, ele comentou aqui que o teletrabalho vai ajudar muito mais também na própria família, porque o trabalhador vai poder ficar mais tempo com a família. Ele fala que, na opinião dele, o teletrabalho vai ser muito forte na área administrativa, porque as rotinas administrativas podem ser realizadas a partir de casa. Acho que eu não sei se a gente comentou já sobre isso. Se vocês quiserem comentar também, Celso, pode continuar aí já aproveitando a deixa, só pegar né? Gancho, então, rapidinho, para pegar esse gancho, realmente eu acho muito difícil. Eu vi umas dicas suas no Instagram a respeito de como trabalhar home office, né? Ter um cantinho, se arrumar como se fosse realmente para o trabalho, tudo isso. Mas é difícil, olha, é difícil se trabalhar. Tem uma criança pequena em casa, né? Então a gente tem que se Eu já ouvi aqui uma convidada que não pôde estar conosco, né? Ela trabalha, tanto o marido dela como ela trabalham em teletrabalho. Você imagina, não é? Como é que é dividir isso com o filho pequeno dentro de casa, né? A pessoa dois trabalhando da mesma forma, não é fácil, né? Estava até conversando com ela antes, porque ela ia entrar conosco, não pôde, né? Porque teve que ela também é professora de cursos online, né? E é o que tá muito forte agora, que também aqui em Portugal, aqueles cursos que estavam mais restritos agora estão abrindo, tem mais cursos ainda aí sendo oferecidos, né? Então, essa realidade também não é nada fácil, mas é possível, né? Eu acho que é uma adaptação que a gente vai estar conseguindo superar
Eu acho que é um ano para o mundo inteiro difícil, para todos nós, é um ano difícil, mas tem muita coisa positiva a considerar em meio a tudo isso, né? Todo aprendizado, eu acho que a gente tira muito mais das coisas difíceis do que das coisas mais fáceis, né? Eu acho que muito mais a gente retira daí. Então, assim, como a gente está com o nosso tempo já está terminando, vou estar voltando aqui para mim agora, né? Vou estar voltando aqui e dizendo assim o seguinte, que a gente vai estar... porque era para estar fazendo isso em outros programas que não foi possível, mas eu vou estar aqui dando uma sugestão, que vai estar aí no meu Face, né? Porque a gente está tendo muita programação cultural online, não sei aí no Brasil como é que está sendo isso, mas a gente está tendo aqui em Portugal também, muita programação online, né? E está tendo teatro online aqui em Portugal. E eu vou estar aqui passando para você rapidinho, que daqui a pouco a gente vai estar com um poema, né, da nossa convidada Paula Laranja, que também é poetisa, vai estar finalizando para a gente com um poema para animar o nosso coração, né, desacelerar um pouco as nossas ansiedades, que nesse tempo elas com certeza estão muito mais ativas, né? Nós os ansiosos, que ansioso sabe disso, né? Não sei, acho que eu sou única aqui, eu acho, de ansiosa, não sei, né? Eu também sou muito. Eu sou muito. Pois é, né? Então, a gente está precisando... Pois é, a gente está precisando suavizar aí. Então, assim, tem aqui uma dica cultural legal que eu vou deixar e está lá no meu Face, que é o levantar do pano do teatro musical em Portugal, que amanhã, a partir das 15 horas daqui, né, a Paula pode acompanhar se quiser, eu também acho que vou acompanhar desta vez, né, eles vão estar com esse trabalho muito legal, né, é uma primeira edição, né, que nem um talk show, né, um concerto virtual, que é pelo Instagram. Então, está uma turma do teatro fazendo esse teatro musical aqui em Portugal, né, para refletir, né, sobre como é que está a nossa ordem do dia, como é que a gente vai melhorar aí no nosso debate sobre o teatro musical, né, e uma vez aí a oportunidade para a gente também estar alargando nosso conhecimento, e teatro, para quem não podia ir antes pessoalmente, agora a gente pode ir online. Então, eu vou estar deixando aí essa dica no meu Face, para a gente estar curtindo amanhã às 15 horas aqui do horário de Portugal, esse teatro online, tá bom? E agora, com a Paula, e a Paula aí vai deixar, eu já vou deixar com a Paula vai estar lendo, está mostrando para a gente os livros que ela tem lançado sobre poesia, que nesse tempo mais ainda a poesia precisa, né? É preciso poesia para nossos tempos difíceis. Mas dando aqui, assim, já agradecendo muito a presença da Paula, agradecendo muito a Daniela. Muito obrigada, Daniela, pela presença aqui, né? Abrilhantou, deixou aqui tudo muito mais suave. A beleza das mulheres loiras, né? Hoje a gente tem aqui a Paula e a Daniela, né? Só mulher bonita, né? Mulher bonita, né? Aqui uma morena falando. Mas, assim, tem que balancear o corpo feio aqui, né? Deixando aqui o nosso dia, o nosso final de tarde aqui em Portugal mais suave, diante de tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, não é? Então, já agradecendo muito e sempre a presença aqui maravilhosa do meu colega, amigo, aí, Celso Freire, que está aí nessa empreitada já há bastante tempo comigo. Obrigado, Celso, estamos juntos. Estamos juntos. Né? E todos os jornalistas aí de Belém vão ficar sabendo desse live jornal, não é? Daniela, Celso, a gente partilhando aí. Já vou. Eu estou fazendo uns prints da tela aqui para compartilhar com o pessoal. Ai, que legal, né? Mandando um abraço para todos, porque o nosso próximo tema do sábado que vem é sobre o jornalismo, né? Jornalismo aqui em tempos de pandemia, como é que a gente está vivendo essa experiência. Né? Uhum. E eu estou passando por ela. Todos nós se adaptando à nova realidade, não é? E aprendendo com tudo isso e tirando o melhor que a gente pode. Né? Então, a gente vai terminar aqui com um poema. Vamos aqui
com um poema Vamos com a lá. Paula Naranjo. Uma boa tarde para todos, Deus abençoe a todos, e um bom trabalho, um bom resto de final de semana, um bom domingo, Deus abençoe a todos nós. Vou ficar aqui com a Paula. Obrigada, Regina, pelo convite. Saudações para o Brasil, para quem me está a ouvir e para os dois jornalistas que estiveram aí. E agora então vou dizer um poema do meu terceiro livro de poesia, que se chama Entre Linhas. E o poema que eu vou dizer chama-se Renascer. Nesta altura de pandemia é importante termos a capacidade de renascer. Nos escombros de um coração partido, a essência da tua luz amanhece. Devagar, vais caminhando deixando o corpo falar. Soltas um grito que enlouquece o silêncio. A luz brilha no escuro da tua irrequieta dor. Resiliente e determinada, vais vencendo a tempestade. Teu corpo vai deixando libertar um sorriso. Com carinho e muito amor, encontraste o teu coração. Beijinho para todos. Poxa, já acabou? Já acabou. Eu aqui ainda colocando aqui, ó, poesia no final do live jornal. Pode repetir só mais uma vez? O poema Renascer. Quer que diga mais uma vez, Regina? Mais uma vez. Então vou dizer. O poema chama-se Renascer e tem uma fotografia minha que é uma rosa. Este meu livro tem poemas, mas também tem fotografias minhas e pinturas. Nos escombros de um coração partido, a essência da tua luz amanhece. Devagar, vais caminhando deixando o corpo falar. Soltas um grito que enlouquece o silêncio. A luz brilha no escuro da tua irrequieta dor. Resiliente e determinada, vais vencendo a tempestade. Teu corpo vai deixando libertar um sorriso. Com carinho e muito amor, encontraste o teu coração. Obrigada. Um abraço para todos. Um abraço, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Abraço para o Brasil. Foi um prazer também. Um abraço para Portugal também. Tchau. Obrigada. Fiquem bem. Fiquemos todos bem. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada.